E se o Natal não fosse apenas uma festa, mas um julgamento espiritual, 3 entidades observam sua vida: passado, presente e futuro. Hoje, você vai descobrir a verdadeira origem dos 3 espíritos do Natal. E talvez nunca mais encare essa data da mesma forma. Aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo. O Natal antes do Natal. Muito antes das luzes, das árvores decoradas e dos presentes, o período do Natal era visto com respeito e até temor. O inverno, para os povos antigos, simbolizava morte, escassez e introspecção. Era o momento em que o mundo parecia parar e o silêncio dominava tudo. Durante o solstício de inverno, acreditava-se que o véu entre os mundos se tornava mais fino. Espíritos, ancestrais e forças invisíveis caminhavam entre os vivos, observando comportamentos, julgando escolhas e preparando o ciclo que viria a seguir. O Natal, antes de ser celebração, era um rito de passagem, um ponto de equilíbrio entre o que foi, o que é e o que ainda viria a ser. Quem são, de verdade, os 3 espíritos? Quando Charles Dickens escreveu Um Conto de Natal no século XIX, ele não criou algo novo do nada. Ele apenas deu forma literária a arquétipos antigos, profundamente enraizados no inconsciente humano. Os 3 espíritos do Natal representam uma estrutura simbólica universal que organiza a experiência humana em 3 dimensões: memória, consciência e consequência. Eles não são apenas fantasmas que visitam um homem avarento. São forças simbólicas que acompanham a humanidade desde os primórdios, presentes em mitologias, religiões e rituais ao redor do mundo. O espírito do Natal passado. O espírito do Natal passado é o mais silencioso e talvez o mais doloroso. Ele não acusa, ele mostra, e aquilo que ele revela nem sempre é confortável. Esse arquétipo existe em várias culturas. Na mitologia grega, encontramos Mnemosine, a deusa da memória. Ela não apenas guardava lembranças, mas dava identidade aos deuses e aos homens. Sem memória, não há quem somos. Na tradição celta, espíritos ancestrais guiavam os vivos através de visões do passado antes de grandes decisões ou da morte, forçando o indivíduo a encarar suas escolhas. No Egito Antigo, o coração do morto era pesado contra a pena de Ma'at, um julgamento baseado em tudo o que foi feito em vida. Em todas essas culturas, o passado não é algo morto. Ele é um juiz silencioso. O espírito do Natal presente. O espírito do Natal presente representa o agora. Ele observa quem celebra e quem sofre, quem compartilha e quem ignora. Na mitologia hindu, o conceito de karma cumpre papel semelhante. Cada ação no presente molda diretamente o destino. Na tradição budista, a atenção plena, o estar consciente no agora, define se o indivíduo vive no sofrimento ou na libertação. Entre os povos nórdicos, espíritos do solstício caminhavam entre as casas para observar hospitalidade e generosidade. Aqueles que negavam abrigo pagavam um preço. O espírito do presente nos lembra que não existe neutralidade moral. Toda escolha é um posicionamento. O espírito do Natal futuro. O espírito do Natal futuro não fala, ele aponta. Na mitologia nórdica, as Nornas teciam o destino dos homens, mas deixavam claro: o fio pode ser alterado por escolhas. Na tradição grega, as moiras determinavam o destino, mas o medo do futuro sempre esteve ligado às consequências dos atos passados. Na cultura medieval europeia, a figura da morte não vinha como vilã, mas como mensageira inevitável. O futuro, nessas tradições, não é punição, é resultado. E se esse conteúdo está te fazendo refletir,
Se essas histórias estão despertando algo, deixa seu like para ajudar o canal. Se quiser apoiar ainda mais, clique também no botão Hypar. Isso faz muita diferença para a gente continuar trazendo lendas e mitos do mundo todo. Agora de volta ao vídeo. Eles não são fantasmas, são julgamentos. No fundo, os 3 espíritos não são entidades externas que nos visitam apenas em histórias. Eles representam processos internos, universais, que todo ser humano enfrenta ao longo da vida. O passado julga quem fomos, trazendo à tona memórias, escolhas e arrependimentos que moldaram nosso caminho. O presente questiona quem somos agora, confrontando nossas atitudes, valores e a forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. Já o futuro revela quem nos tornaremos, não como uma punição, mas como consequência direta de tudo aquilo que escolhemos fazer, ou deixar de fazer. É exatamente por isso que essa história atravessa séculos sem perder a força. Ela não depende de época, religião ou cultura. Ela fala diretamente com a consciência humana, tocando medos, esperanças e desejos que todos nós carregamos, especialmente quando o ano chega ao fim e somos obrigados a olhar para dentro. Os 3 espíritos na cultura pop. Essa estrutura aparece em filmes, séries, animações e livros. No filme Spirited, um conto natalino revisita o clássico conto de Natal ao mostrar como os espíritos escolhem uma pessoa cínica para tentar redimi-la na noite mais importante do ano. A história questiona se alguém realmente pode mudar quando confrontado com suas próprias falhas. Já em Scrooge, A Christmas Carol de 1951, a narrativa acompanha a jornada de um homem avarento confrontado por visões que revelam as consequências emocionais e morais de suas escolhas. Ao revisitar memórias, observar o presente e encarar um futuro sombrio, a história constrói um poderoso caminho de arrependimento, transformação e redenção. Em Doctor Who, A Christmas Carol, o doutor recria a essência do conto natalino ao guiar um homem frio e ressentido por momentos-chave de sua própria vida. Ao confrontá-lo com o passado, presente e futuro, a história mostra como pequenas escolhas podem mudar destinos, não apenas de uma pessoa, mas de muitos outros ao seu redor. Na animação, os fantasmas de Scrooge acompanham um homem amargurado que, na noite de Natal, é visitado por 3 espíritos e forçado a encarar seu passado, presente e um futuro sombrio. A história mostra que o verdadeiro medo está nas escolhas feitas ao longo da vida. Na literatura, essa história costuma ser explorada como uma jornada íntima de consciência e transformação. Por meio de encontros simbólicos e reflexões profundas, o leitor acompanha um personagem forçado a encarar seus erros, reconhecer o impacto de suas atitudes e descobrir que ainda há tempo para mudar. No fim, todas essas versões reforçam a mesma mensagem. Mudar é possível, mas exige coragem para encarar quem fomos, quem somos e quem podemos nos tornar. Por que essa história ainda funciona hoje? Porque todos nós temos um passado que pesa, um presente que exige escolhas e um futuro que assusta. Os 3 espíritos do Natal não pertencem ao século XIX. Eles pertencem à condição humana. E talvez seja por isso que, todo fim de ano, sentimos essa estranha necessidade de refletir, de mudar, de recomeçar. Se esse vídeo te fez pensar, aprender ou enxergar o Natal de outra forma, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificação. Compartilhe com alguém que ama histórias, mitologia e lendas. Comente aqui embaixo qual espírito mais te marcou e por quê. Cada comentário, cada like e cada compartilhamento ajudam muito o canal a crescer, alcançar novas pessoas
e mostram para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, conheça o Clube de Membros com benefícios exclusivos. É só clicar em Seja Membro. E para fortalecer ainda mais, você também pode usar o botão Hypar e o Valeu Demais. O seu apoio faz toda a diferença. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Até o próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.